Dia, bom dia a todos. Estamos aqui hoje para o capítulo 16. Aqui, desligar a musiquinha. Tudo bem? Vamos então ao capítulo 16. Se chama-se esse capítulo Mais Esperto que os Astros. Mukunda, por que você não adquire um bracelete astrológico? Deveria usá-lo, mestre. Não acredito em astrologia. Não é questão de crença. A atitude científica que se deve adotar em qualquer assunto é a de saber se é verdade. A lei da gravidade funcionou tão eficientemente antes de Newton quanto depois dele. O cosmos seria positivamente um caos se suas leis só pudessem funcionar mediante a aprovação da crença humana. Os charlatões trouxeram a antiga ciência estelar a seu descrédito atual, tanto matemática quanto filosoficamente. É, aqui tem uma nota que fala sobre conhecimento científico sobre a astrologia, sobre astronomia, né? Que vem de 3.100 anos antes de Cristo e que fala, inclusive, que um dos livros da Jyotish, que é dos movimentos estelares, né, já falava nesse tempo do movimento heliocentro dos planetas, no sistema solar, da forma esférica da Terra, da luz refletida da Lua, o movimento diário de rotação da Terra e tantos outros conhecimentos que só vieram à luz mais tarde no mundo ocidental, na época de Copérnico e de Newton. Porque muitos séculos vieram da Índia, todo esse conhecimento, né, da antiguidade. Aí cita vários livros que falam sobre isso, que apontam sobre isso, tá? Então, os charlatões trouxeram a antiga ciência estelar a seu descrédito atual, tanto matemática quanto filosoficamente. A astrologia é muito vasta para ser absorvida corretamente, a não ser por homens de profundo entendimento. Se os ignorantes leem erradamente o céu e ali enxergam rabiscos em vez de uma escrita, isto é de se esperar neste mundo imperfeito. Não se deve pôr de lado a sabedoria ao dispensar os pretensos sábios. Meu guru continuou. Todas as partes da criação estão interligadas e permutam suas influências. O ritmo equilibrado do universo tem sua raiz na reciprocidade. O homem, em seu aspecto mortal, tem de combater dois grupos de forças. Primeiro, os tumultos de seu próprio ser, causados pela mistura de elementos terra, água, fogo, ar e éter. Segundo, os poderes externos e desintegradores da natureza. Enquanto luta com sua mortalidade, ele é afetado por miríades de mutações do céu e da terra. A astrologia é o estudo das reações do homem aos estímulos planetários. Os astros não têm qualquer benevolência ou aversão consciente, meramente enviam radiações positivas e negativas. Por si sós, não ajudam nem prejudicam a humanidade, mas oferecem um canal lícito para a operação exterior dos equilíbrios de causa e efeito que no passado cada homem pôs em movimento. Uma criança nasce no dia e na hora exatos em que os raios celestes estão em harmonia matemática com seu karma individual. Seu horóscopo é um retrato desafiante, revelando seu passado inalterável e os resultados prováveis em seu futuro. Mas o mapa astral só pode ser corretamente interpretado por homens de sabedoria intuitiva, e estes são raros.
A mensagem ousadamente proclamada através dos céus, no momento do nascimento, não tem a intenção de dar ênfase ao destino, o resultado do bem e do mal passados, mas de despertar a vontade humana para escapar de seu cativeiro universal. O que o homem fez, ele pode desfazer. Ninguém além dele mesmo foi instigador das causas cujos efeitos agora prevalecem em sua vida. Ele pode esperar qualquer limitação, primeiro porque a criou com suas próprias ações, e também porque possui recursos espirituais que não estão sujeitos às pressões planetárias. O medo supersticioso à astrologia produz autômatos, dependentes como escravos de orientação mecânica. O homem sábio derrota seus planetas, isto é, o seu passado, transferindo sua fidelidade da criação para o Criador. Quanto mais ele perceber sua unidade com o espírito, menos será dominado pela matéria. A alma sempre é livre, é imortal porque não tem nascimento. Não pode ser regida pelos astros. O homem é uma alma e tem um corpo. Quando ele situa apropriadamente seu senso de identidade, deixa para trás todos os padrões compulsórios. Enquanto permanecer confuso em seu estado comum de amnésia espiritual, experimentará os grilhões sutis das leis e do movimento. Então, continuando, vamos continuar aqui, né? Então, o mestre pediu a ele usar um bracelete astrológico e estão conversando sobre é, karma, sobre o que vem passado e sobre o poder de ultrapassar isso com nossas próprias ações. O homem é uma alma e tem um corpo. Quando ele situa apropriadamente o seu senso de identidade, deixa para trás todos os padrões compulsórios. Enquanto permanecer confuso em seu estado comum de amnésia espiritual, experimentará os grilhões sutis das leis do ambiente. Deus é a harmonia. O devoto sintonizado com ele nunca realizará uma ação errônea. Suas atividades seguirão, correta e naturalmente, o ritmo das leis astrológicas. Após a meditação e a oração profundas, ele está em contato com sua consciência divina. Não há poder maior que esta proteção interior. Então, querido mestre, por que deseja que eu use um bracelete astrológico? Arrisquei esta pergunta após longo silêncio. Eu tentava assimilar a nobre explicação de Cyril Kutsar, que continha muitas ideias novas para mim. Só quando o viajante atingiu sua meta é que pode dispensar seus mapas. Durante a jornada, ele aproveita qualquer atalho conveniente. Os antigos rishis descobriram muitos meios de encurtar o exílio do homem no mundo ilusório. Existem certas características mecânicas na lei do karma, que podem ser habilmente ajustadas pelos dedos da sabedoria. Todos os males humanos se originam de alguma transgressão da lei universal. As Escrituras salientam que o homem precisa satisfazer as leis da natureza, mas sem desacreditar na onipotência divina. Ele deveria dizer: Senhor, confio em ti e sei que podes me ajudar, mas tentarei de todos os modos reparar qualquer mal que eu tenha causado. Por uma série de meios, a prece, o poder da vontade, a meditação, yoga, a consulta aos santos, o uso de braceletes astrológicos, os efeitos adversos do passado podem ser diminuídos ou anulados. Assim como uma casa pode ser equipada com um para-raio de cobre para absorver a descarga do relâmpago, o templo do corpo também pode ser protegido de alguns modos.
Radiações elétricas e magnéticas circulam incessantemente no universo, afetando o corpo humano de modo positivo ou negativo. Há milênios, nossos rishis estudaram o problema de combater os efeitos adversos das influências cósmicas sutis. Os sábios descobriram que os metais puros emitem uma luz astral, poderoso neutralizante dos influxos negativos dos planetas. Certas combinações de plantas também ajudam. Mais eficiente que tudo são pedras preciosas sem jaça, sem brilho, sem lapidação, e com não menos de 2 quilates. O emprego preventivo da astrologia na prática foi pouco estudado seriamente fora da Índia. Um fato pouco conhecido é que joias, metais, misturas de ervas, embora sejam da espécie recomendada, só têm valor se apresentarem o peso requerido e se o agente terapêutico for usado em contato com a pele. Senhor, é claro que seguirei seu conselho e comprarei um bracelete. Estou intrigado com a ideia de ser mais esperto que um planeta. Para propósitos gerais, aconselho o uso de um bracelete feito de ouro, prata e cobre, mas para um propósito específico, quero que mande fazer um de prata e chumbo. Sri Yukteswar detalhou as instruções necessárias. Guruji, que propósito específico é esse? Os astros estão prestes a manifestar um interesse inamistoso por você, Mukunda. Não tenha medo, estará protegido. Daqui a um mês, seu fígado lhe causará muitos sofrimentos. A duração da doença está fixada em 6 meses, mas o uso do bracelete astrológico encurtará o período para 24 dias. Procurei um joalheiro no dia seguinte e logo passei a usar o bracelete. Minha saúde era excelente. A previsão do mestre esvaiu-se de minha mente. Ele saiu de Serampore para visitar Benares. 30 dias após nossa conversa, senti uma dor repentina na região do fígado. As semanas seguintes foram um pesadelo de dores terríveis. Não querendo incomodar meu guru, pensei que suportaria valentemente a prova sozinho. 23 dias de tortura, porém, enfraqueceram minha resolução. Tomei o trem para Benares. Ali, Sri Yukteswar cumprimentou-me com inusitado calor, mas não me deu a chance de falar-lhe em particular sobre os meus infortúnios. Muitos devotos visitaram o mestre nesse dia, unicamente para receber o darshan. Darshan é uma bênção, né? É uma bênção. Doente e negligenciado, sentei-me num canto. Só depois da refeição da noite é que todos os visitantes partiram. Meu guru chamou-me à sacada octogonal da casa. Você deve ter vindo por causa da doença no fígado. Sri Yukteswar não me olhava. Caminhava de um lado para o outro, às vezes, interceptando o luar. Deixe-me ver, você está doente há 24 dias, não é mesmo? Sim, senhor. Faça o exercício de estômago que lhe ensinei, por favor. Se soubesse a intensidade de meu sofrimento, mestre, não pediria isso. Mesmo assim, fiz uma fraca tentativa para obedecer-lhe. Você diz que sente dor. Afirmo que não tem nenhuma. Como pode existir essa contradição? Meu guru fixou em mim seus olhos interrogativos. Fiquei aturdido e logo inteiramente tomado por um jubiloso alívio. Não mais senti o tormento contínuo que me mantivera quase sem dormir durante semanas. Às palavras de Sri Yukteswar, a agonia desapareceu como se nunca tivesse existido. Fiz menção de ajoelhar-me a seus pés, em agradecimento, mas ele rapidamente me impediu. Não seja infantil. Levante-se e admire a beleza da lua sobre o Ganges. Os olhos do mestre, porém, cintilavam felizes, enquanto em silêncio eu me mantinha de pé a seu lado. Compreendi por sua atitude que ele desejava que eu sentisse ter sido Deus e não ele quem havia me curado. Até hoje eu uso o pesado bracelete de prata e chumbo, uma lembrança daquele dia.
de um tempo distante e sempre evocado com carinho, quando quando mais uma vez descobrir estar convivendo com um personagem decididamente sobre-humano. Em ocasiões posteriores, ao levar meus amigos a Siriuxuá para que me oscurasse, ele invariavelmente recomendava joias ou o bracelete, enaltecendo seu uso como um ato de sabedoria astrológica. Eu tinha preconceitos contra a astrologia desde a infância, em parte por observar que muitas pessoas se prendiam a ela servilmente, em parte por causa de uma previsão feita pelo astrólogo de minha família. 3 vezes se casará e enviuvando 2 vezes. Preocupado, eu ficava pensando muito sobre o assunto, sentindo-me como uma cabra à espera do sacrifício diante do templo do tríplice matrimônio. É melhor se conformar com seu destino, comentou meu irmão Ananta. Seu horóscopo escrito previu corretamente que você fugiria de casa para o Himalaia na meninice, mas que o forçariam a voltar. A previsão de seus casamentos também deve estar certa. Certa noite tive a clara intuição de que a profecia era totalmente falsa. Pus fogo no pergaminho do horóscopo e coloquei as cinzas num saco de papel onde escrevi: sementes do karma passado não podem germinar quando torradas nas chamas da sabedoria divina. Coloquei-o em lugar bem visível. Ananta imediatamente leu meu comentário desafiador. Você não pode destruir a verdade tão facilmente como queimou esse rolo de pergaminho. Meu irmão riu desdenhosamente. É verdade que em 3 ocasiões antes de eu chegar à idade adulta, minha família tentou arranjar meu noivado. Em todas elas, recusei-me a concordar com os planos, sabendo que meu amor a Deus era mais irresistível que qualquer sugestão astrológica do passado. Quanto maior, mais profunda for a autorrealização de um homem, mais ele influenciará o universo inteiro com suas vibrações espirituais sutis e menos ele será afetado pelo fluxo dos fenômenos. Estas inspiradas palavras do mestre retornavam com frequência à minha mente. Ocasionalmente cheguei a dizer a astrólogos para selecionar os meus piores períodos, de acordo com as indicações planetárias, e assim, mesmo assim, eu levaria a termo qualquer tarefa que me propusesse. É verdade que meu sucesso em tais épocas foi precedido por dificuldades extraordinárias. Entretanto, minha convicção sempre foi justificada. A fé na proteção divina e o uso correto da vontade que Deus dá ao ser humano são forças mais formidáveis que as influências provindas dos céus. Vinha compreender que a inscrição dos astros na hora do nascimento não significa que a pessoa seja um fantoche de seu passado. Sua mensagem é, na verdade, uma cotovelada no orgulho. O próprio firmamento procura despertar a determinação humana de ser livre de toda limitação. Deus criou cada homem com alma dotada de individualidade e, portanto, essencial à estrutura universal, seja no papel temporário de pilar ou de parasita. Sua liberdade é final e imediata, se assim quiser. Depende de vitórias internas e não externas. Cyril Kutsua descobriu a aplicação matemática de um ciclo equinocial de 24 mil anos, a nossa era atual. O ciclo divide-se em um arco ascendente e outro descendente, cada um com 12 mil anos. Cada arco abrange 4 yugas, ou idades, chamadas Kali, Devapara, Treta e Satya, que correspondem à ideia grega das idades de ferro, bronze, prata e ouro. Meu guru determinou por vários cálculos que a última Kali Yuga, ou Idade do Ferro, do arco ascendente, começou aproximadamente 500 anos depois de Cristo.
A Idade do Ferro, com a duração de 1.200 anos, foi um período de materialismo. Terminou aproximadamente no ano 1700 depois de Cristo, quando teve início a Dwapara Yuga, um período de 2.400 anos de desenvolvimento da energia elétrica e atômica, a época do telégrafo, do rádio, dos aviões e de outros anuladores do espaço. O período de 3.600 anos de Treta Yuga, a Idade da Prata, começará em 4.100 da nossa era e vai se caracterizar pelo conhecimento generalizado das comunicações telepáticas e de outros anuladores do tempo. Durante os 4.800 anos da Satya Yoga, última época do arco ascendente, a inteligência do homem estará altamente desenvolvida. Ele trabalhará em harmonia com o plano divino. Um arco descendente de 12.000 anos, a iniciar-se com a Idade do Ouro descendente de 4.800 anos, principiará então para o mundo em 12.500 depois de Cristo. O homem vai gradualmente mergulhar na ignorância. Esses ciclos são as voltas eternas de Maia, os contrastes e relatividades do universo dos fenômenos. Tem uma nota aqui falando sobre esses ciclos. As escrituras hindus situam a época atual do mundo dentro da Kali Yuga, pertencente ao ciclo universal muito mais longo que um ciclo equinocial de 24.000 anos, a que Sri Yukteswar se refere. Pois o ciclo universal das escrituras tem extensão de 4.300.560.000 anos, e equivale a um dia da criação. Este vasto número baseia-se na relação entre a duração do ano solar e um múltiplo de π, do número π, 3,1416, relação entre a circunferência e o diâmetro do círculo. E a duração de vida para todo o universo, segundo os antigos videntes, é de, 314 trilhões 159 milhões de anos solares, ou uma idade de Brahma. As escrituras hindus declaram que um planeta como o nosso é dissolvido por uma dessas duas razões. Seus habitantes, como um todo, se tornam completamente bons ou completamente maus. A mente do planeta gera, deste modo, uma força que libera os átomos cativos, que juntos formavam um corpo celeste. De tempos em tempos, publicam-se horrendos prognósticos sobre um iminente fim do mundo. Os ciclos planetários, entretanto, sucedem-se de acordo com o plano divino ordenado. Nenhuma desintegração da Terra ocorrerá de imediato. Nosso planeta ainda tem pela frente, em sua forma atual, muitos ciclos equinociais, ascendentes e descendentes. Olha aqui a explicação. Os homens, um por um, escapam à prisão da dualidade da criação à medida que despertam para a consciência de sua inseparável e divina união com o Criador. O mestre ampliou muito minha compreensão, não só da astrologia, como também das escrituras do mundo. Colocando os textos sagrados na mesa imaculada de sua mente, ele era capaz de dissecá-la com o bisturi do raciocínio intuitivo e separar os erros e as interpretações dos eruditos das verdades originalmente expostas pelos profetas. Fixe o olho no final do nariz. Esta interpretação inexata do Bhagavad Gita, amplamente aceita por eruditos orientais e tradutores ocidentais, costumava suscitar divertida crítica do mestre. A cena do yoga já é bastante singular, comentava. Por que aconselhar também a ficar vesgo? O verdadeiro significado de Nasikagram é começo do nariz e não final do nariz. O nariz se origina no ponto entre as sobrancelhas, sede da visão espiritual. A candeia do corpo é o olho, sendo, pois, o teu olho único também, todo o seu corpo será luminoso.
Mas se for mal, também o seu corpo será tenebroso, depois que a luz que em ti há não sejam trevas. Lucas 11, 34 a 35. O aforismo Sankhya, que é da filosofia, né? Sankhya ensina emancipação final por meio do conhecimento de 25 princípios, começando com Prakriti, ou natureza, e terminando com Purusha, ou alma. O Senhor da criação não pode ser deduzido. Deus não se prova. Baseados principalmente nesta frase, muitos eruditos chamam de ateísta toda a filosofia Sankhya. No versículo não é ateísta, explicou Cyril Swart. Significa simplesmente que para o homem não iluminado, dependente de seus sentidos para todos os julgamentos finais, a prova de Deus permanecerá desconhecida e, portanto, inexistente. Os verdadeiros adeptos de Sankhya, com imperturbável percepção interior, nascida da meditação, compreende que o Senhor é tanto existente quanto cognoscível. O mestre explicava a Bíblia cristã com clareza maravilhosa. Foi de meu guru hindu desconhecido da cristandade que aprendi a receber a essência imortal da Bíblia e a compreender a verdade na afirmação de Cristo, certamente a mais emocionante e definitiva que já se pronunciou. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mateus 24, 35. Os grandes mestres da Índia modelam a sua vida pelos mesmos ideais divinos que inspiraram Jesus. Esses homens são seus proclamados irmãos. Qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está no céu, este é meu irmão, irmã e mãe. Mateus 12, 50. Se vós permanecerdes na minha palavra, salientou Cristo, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8, 31, 32. Livres todos os senhores de si mesmos, os Cristos e Yogis da Índia são membros da confraria imortal, a dos que obtêm o conhecimento libertador do Pai Único. A história de Adão e Eva é incompreensível para mim. Observei com certa veemência uma vez em minhas primeiras lutas com a alegoria. Por que Deus castigou não só o casal culpado, mas todas as gerações inocentes ainda por nascer? O mestre divertia-se mais com minha veemência do que com minha ignorância. O Gênesis é profundamente simbólico. Não se pode ser assimilado por meio de uma interpretação literal, explicou ele. A árvore da vida é o corpo humano. A coluna vertebral assemelha-se a uma árvore invertida, tendo como raízes os cabelos do homem e como galhos os nervos aferentes e eferentes. A árvore do sistema nervoso dá muitos frutos apetitosos, as sensações da visão, da audição, do olfato, do paladar e do tato. A estes o homem tem permissão de desfrutar, mas lhe foi proibida a experiência do sexo, a maçã, no centro do corpo, no meio do jardim. Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Gênesis 3, 2 a 3. A serpente representa a energia enrolada na base da espinha dorsal, que estimula os nervos sexuais. Adão é a razão, Eva é o sentimento. Quando o impulso sexual suplanta a emoção ou a consciência de Eva, em qualquer ser humano, sua razão ou Adão também sucumbe. A mulher que me deste por companheira deu-me a árvore e eu comi, respondeu a mulher. A serpente enganou-me e eu comi. Gênesis 3, 12 a 13. Deus criou, Deus criou a espécie
humana materializando o corpo do homem e da mulher pela força de sua vontade. Ele dotou a nova espécie com o poder de criar filhos de idêntica maneira divina ou imaculada. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a. Gênesis 1, 27 a 28. Até então, ao manifestar-se como alma individualizada, Deus se limitara aos animais regidos pelo instinto e desprovido das potencialidades da razão plena. Então fez os primeiros corpos humanos, simbolicamente chamados Adão e Eva. Para esses corpos, a fim de prosseguirem vantajosamente na evolução ascensional, ele transferiu a alma ou essência divina de dois animais. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Gênesis 2 a 7. Bom, em Adão, o homem, a razão predominou. Em Eva, ou mulher, o sentimento prevaleceu. Assim se manifestou a dualidade ou polaridade subjacente ao mundo dos fenômenos. Razão e sentimento permanecem no paraíso da alegria cooperativa, desde que a mente humana não seja iludida pela energia serpentina das propensões animais. O corpo humano, portanto, não foi apenas o resultado da evolução dos animais, mas foi produzido por Deus por um ato especial de criação. As formas animais eram muito rudes para expressar plena divindade. Somente ao ser humano foi concedido o lótus de 1000 pétalas, potencialmente onisciente no cérebro, bem como centros ocultos sensivelmente despertos na espinha dorsal. Deus, ou a consciência divina presente no primeiro casal criado, aconselhou-os a usufruir todas as formas de sensibilidade, com uma exceção, as sensações sexuais. Ora, a serpente, força sexual, era o mais astuto de todos os animais do campo, qualquer outro sentido do corpo. Gênesis 3:1. Essas foram proibidas a fim de que a humanidade não se enredasse no método animal inferior de procriação. Há a advertência para que não reavivassem lembranças bestiais arquivadas no subconsciente não foi atendida. Regredindo à forma grosseira de procriação, Adão e Eva caíram do estado de alegria celestial que era natural ao homem perfeito original. Quando conheceram que estavam nus, perderam sua consciência de imortalidade, conforme a advertência de Deus. Colocaram-se sobre as leis físicas, segundo as quais o nascimento do corpo precisa seguir-se à morte do corpo. O conhecimento do bem e do mal prometido a Eva pela serpente refere-se às experiências dualistas e opostas pelas quais todos os mortais, sob o domínio de Maia, precisam passar. Caindo na ilusão pelo uso incorreto de sua razão e sentimento, ou consciência de Adão e Eva, o homem renuncia a seu direito de entrar no jardim celestial da divina autossuficiência. Plantou Deus um jardim da banda do Oriente no Éden e pôs ali o homem que tinham formado. Gênesis 2:8. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. Gênesis 3:23. O primeiro homem divino criado por Deus tinha sua consciência centralizada no olho único onipresente da testa, a banda do Oriente. Os poderes onicriadores da vontade, focalizados neste ponto, perderam-se quando o homem começou a lavrar a terra de sua natureza física. A responsabilidade pessoal de cada ser humano é restituir seus pais sua natureza dual
a uma harmonia unificada ou Éden. Quando Sirikitsua terminou a explicação, olhei com novo respeito as páginas do Gênesis. Querido mestre, disse eu, pela primeira vez sinto uma obrigação filial para com Adão e Eva. Tem uma versão hindu de Adão e Eva. O primeiro casal, homem e mulher, seres de forma física, são chamados Svayambhuva Manu, homem nascido do Criador, e sua esposa Shataprupa, que possui 100 efígies ou formas. Seus 5 filhos casaram-se com os Prajapatis, seres perfeitos que podem assumir forma corporal. Dessas primeiras famílias divinas nasceu a raça humana. Nunca, no Oriente ou no Ocidente, ouvi alguém explicar as escrituras cristãs com tão profunda percepção interna como Sirikitsua. Os teólogos interpretaram mal as palavras de Cristo, disse o mestre, em passagens como: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14,6. Jesus jamais disse que era o único Filho de Deus. E sim que nenhum homem pode atingir o absoluto acima de qualificações, o Pai transcendente, além da criação, antes de manifestar o Filho, ou consciência crística atuante dentro da criação. Jesus, que atingirá a completa unidade com essa, que atingir a completa unidade com essa consciência crística, com ela se identificava, visto que seu próprio ego havia muito tempo fora dissolvido. Quando Paulo escreveu Deus criou todas as coisas por Jesus Cristo, e quando Efésios 3:9, quando Jesus disse, antes que Abraão existisse, eu sou, João 8:58, a pura essência dessas palavras é a impessoalidade. Uma forma de covardia espiritual leva muita gente mundana a acreditar comodamente que apenas um homem foi o Filho de Deus. Cristo foi singularmente criado, raciocínio. Então, como posso eu, um simples mortal, imitá-lo? Mas todos os homens foram divinamente criados e algum dia deverão obedecer ao mandamento de Cristo. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Mateus 5:48. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. João 3:1. A compreensão da lei do karma e de seu corolário, a reencarnação, é evidente em numerosas passagens da Bíblia. Por exemplo, quem derramar o sangue do homem, pelo homem terá o seu sangue derramado. Gênesis 9:6. Se todo assassino precisa, por sua vez, ser morto pelo homem, o processo reativo obviamente exige, em muitos casos, mais de uma vida. A polícia contemporânea não é suficientemente rápida. No início, a Igreja Cristã aceitou a doutrina da reencarnação exposta pelos gnósticos e por inúmeros padres, inclusive Clemente de Alexandria, o famoso Orígenes, ambos do século III, e São Jerônimo, século V. A doutrina foi declarada heresia pela primeira vez no ano 553 d.C., pelo Segundo Concílio de Constantinopla. Naquela época, muitos cristãos julgaram que a doutrina da reencarnação oferecia ao homem um palco no espaço e no tempo amplo demais para encorajá-lo a lutar pela salvação imediata. Mas as verdades suprimidas condizem desnorteadamente a uma hoste de erros. Milhões de pessoas não utilizam sua única vida para buscar Deus, e sim para desfrutar o mundo, tão singularmente ganho e de tão breve duração, para ser perdido para sempre. A verdade é que o homem reencarna na Terra até reconquistar conscientemente a sua condição de filho de Deus. E assim termina esse capítulo, mais esperto que os astros. Para isso, precisa atingir essa unidade com o divino, com Cristo dentro de si. Gratidão e até amanhã, se Deus quiser.